Devocional Leitura Cristã. Julgar é errado? Mateus, capítulo 7. Houve uma época em que quase todo o povo da Grã-Bretanha não era capaz de citar João, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida, era o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Talvez ainda hoje ocupe um lugar de destaque. Não tenho a certeza. Mas, se assim for, a percentagem de pessoas que o conhecem é consideravelmente menor e continua a diminuir à medida que o analfabetismo bíblico aumenta no Ocidente. Entretanto, há um outro versículo que é, talvez mais, frequentemente citado, quase como um gesto de desafio, por algumas pessoas que não conhecem muito bem a sua Bíblia, mas que pensam que ela autoriza os seus preconceitos. O versículo 1 está escrito: "Não julguem, ou vocês também serão julgados." Numa época em que a diversidade de pensamento está em crescimento, estas 6 palavras quase poderiam ser consideradas como uma confissão pública. 3 coisas devem ser consideradas. Em primeiro lugar, é surpreendente que as leituras de hoje incluam não só Mateus 7, mas também Gênesis 7. Aí é decretado o julgamento do dilúvio. Todos os seres vivos que existiam à face da terra foram exterminados. Homens e animais, as criaturas que se movem pelo chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só ficou Noé e os que com ele estavam na arca. O mesmo Deus está por trás de ambas as passagens. Por isso não devemos ser precipitados em entender o verso 1 como significando que todo julgamento é algo essencialmente mau. Em segundo lugar, não se trata de um caso em que algo praticado no Antigo Testamento é de alguma forma abolido no Novo. Não é como se o julgamento fosse possível no Gênesis, mas fosse agora abolido em Mateus. Afinal, o versículo 6 exige que façamos julgamentos sobre quem são os cães e os porcos. E os parágrafos no final deste capítulo alertam contra os falsos profetas e dizem-nos como devemos discernir quem é verdadeiro e quem é falso, e quem é verdadeiramente um seguidor de Jesus e quem não é. Além disso, não só este capítulo fala de um terrível julgamento não menos final do que o dilúvio, mas há muitas passagens no Novo Testamento que são igualmente rígidas. Em terceiro lugar, não devemos apenas expor as falsas interpretações do versículo 1. Devemos entender o que ele diz e apropriarmo-nos dele. O verbo julgar tem uma vasta gama de significados, e o contexto do verso 1 ao 5 é decisivo para lhe dar a sua conotação nesta passagem. As pessoas que perseguem a justiça são facilmente propensas à presunção, à arrogância, à atitude de desprezo para com os outros, a uma atitude feia de mais santo que tu, a hipocrisia. Nem todos são assim, claro, mas o pecado do julgamento, julgar pela aparência, é bastante comum. Jesus não o aceita. Vamos refletir um pouco. Pessoas que dizem serem cristãs não devem ser julgadas, mesmo que sejam hipócritas? Julgar seria a mesma coisa que condenar uma pessoa? Se o julgamento pela aparência é antibíblico, como podemos ter discernimento para poder julgar corretamente? Qual é o julgamento correto? Se pensarmos que não devemos julgar, se eu julgar pela reta justiça,
ainda assim deverei ser julgado. Feche os olhos. Vamos orar um pouco. Amado Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti em humildade e gratidão, reconhecendo a Tua soberania e sabedoria que se revelam em Tua palavra. Ao refletirmos sobre as passagens de Gênesis 7 e Mateus 7, somos confrontados com a verdade sobre o julgamento e a advertência sobre como exercemos o julgamento em nossas vidas. Senhor, reconhecemos que, no Antigo Testamento, vemos Teu julgamento na época do dilúvio. Toda a criação experimentou as consequências do pecado, mas vemos também a Tua justiça e a maneira como preservas a Tua retidão. Ajuda-nos a compreender que Teu julgamento está enraizado em Tua natureza justa e que Tu és o juiz perfeito. À medida que nos voltamos para Mateus 7, somos lembrados de que Tu, Jesus, nos advertiste sobre o perigo do julgamento hipócrita. Ensina-nos a não julgar com presunção e arrogância, mas a discernir com amor e humildade. Que possamos olhar para os outros com compaixão e compreensão, sabendo que somos todos falíveis e dependentes da Tua graça. Perdoa-nos por vezes em que caímos na armadilha do julgamento desmedido, esquecendo-nos da nossa própria necessidade de misericórdia. Ajuda-nos a viver em harmonia com a Tua palavra, buscando a justiça, mas também praticando a graça e a compaixão. Senhor, que possamos aprender a discernir entre o que é certo e errado, sem cair na armadilha da autossuficiência e da hipocrisia. Dá-nos sabedoria para aplicar o julgamento com amor e para corrigir com humildade quando necessário. Agradecemos, Senhor, por Tua graça redentora que nos salva do julgamento eterno. Que possamos refletir essa graça aos outros, sendo instrumentos de Tua paz e amor neste mundo que tanto precisa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe para nos ajudar com esse ministério. Não esqueça de se inscrever no canal. Que o nosso Deus te abençoe grandiosamente. Até mais.